Atendimento travado é marca vazando. Isso não é só um problema operacional, é reputação escapando por pequenas frestas onde você nem vê. Quando o cliente trava no WhatsApp, no site, no bot, no telefone, ele não vai parar e pensar, nossa, coitado do time, né? Deve estar muito corrido. Não, o cliente está preocupado em resolver o problema dele. Ele pensa, isso aqui é desorganizado, ninguém manda, e se é para responder assim, imagina para resolver o meu problema, né? E aí acontece o efeito mais caro do premium. O cliente certo vai embora em silêncio e o cliente errado fica, insiste, negocia, desgasta. E isso é o oposto de crescimento. A maioria das empresas tenta resolver atendimento travado com mais automação. Coloca bot em cima de bot, menu em cima de menu e chama isso de eficiência. Existe aqui um detalhe, né? Velocidade sem cuidado acaba gerando grosseria. E no premium, não é o tom agressivo, é um tom indiferente, é aquele que parece, se vira aí, escolhe uma opção, e aí você não acha a sua opção, né? Eu quero te dar uma lógica por trás disso e depois alguns exemplos práticos. A lógica é simples, o atendimento é a continuação do branding, só que sem filtro. É quando o cliente encosta na sua operação. Ali, logomarca não ajuda, visual não ajuda, promessa vira teste, né? Você pode dizer que é um atendimento sério, sem dor de cabeça, mas se a pessoa precisa mandar 3 mensagens para ser respondida, você precisa repetir a história toda, sempre, e fica caindo sempre em resposta genérica, o bot começa a alucinar, travar, ficar empurrando o link, o cérebro do cliente vai concluir. Isso é uma promessa bonita com uma operação fraca. E isso não é sobre opinião, mas sobre comportamento. O cliente premium, ele compra previsibilidade, né? Sem pressa. Aí eu quero trazer aí dores do mundo real, né? Imagina aí, você já viveu isso, né? Você chama uma empresa, faz uma pergunta simples e aí você recebe aquela resposta, né? Olá, para continuar, digite 1, 2 ou 3. Aí você digita, ele te joga em outra lista, você digita de novo, fica te pedindo CPF, trava em qualquer explicação. Nesse momento, uma coisa acontece dentro do cliente. O cliente sente que ele está mendigando atendimento e ninguém paga caro para mendigar. Quando você sente isso, você não reclama, simplesmente troca, né? Bom, eu vou para um lugar que o meu dinheiro vai valer a pena se investir nesse lugar, né? Pensa aí agora em 3 nichos diferentes, né? Numa clínica, o paciente ele manda uma mensagem com dor, preocupado, querendo entender a agenda, entender o preparo, o procedimento, e aí o bot responde com um texto perfeito, mas frio, fica pedindo documento, aí a pessoa sente, poxa, não tem humanidade aqui. Se for particular, ele vai para outra clínica. Se for plano de saúde, ele vai ficar, mas vai reclamar. No exemplo 2, eu quero que você imagine aí uma empresa premium de serviço jurídico, né, uma consultoria, e aí o lead pergunta sobre o processo, sobre prazo, e aí recebe um link e vai preencher um formulário. Sem contexto, sem acolhimento, sem direção. Esse lead vai concluir que, se estão assim antes de fechar o negócio, imagina depois, a piora. Por último, eu quero que você pense aí, sei lá, numa autopeça, numa empresa de equipamento, de manutenção. O cliente pergunta a compatibilidade e o atendimento não investiga, não confirma, manda só que serve só para fazer a venda ou responde com algum script, né? Se der errado, vai virar uma devolução. E nesse caso, é a sua reputação virando custo. Você percebe? Não importa o nicho, o padrão é sempre o mesmo. Travou, vazou. Agora, por que isso acontece? Porque a empresa confunde automação com sistema. E a automação ela é uma ferramenta e o sistema é a decisão. Marca madura decide 2 coisas. O que pode ser automatizado sem risco e fricção, né, sem risco de erro. O que precisa ser humano, porque define confiança. Se você não tiver isso, você vai criar um atendimento rápido, mas vai perder gente boa mais rápido ainda. Então eu quero aqui organizar o assunto em 4 camadas.
Na camada 1, vamos pensar aqui na entrada sem atrito, né? Que é aquela primeira mensagem do cliente. A primeira mensagem, ela tem que responder 3 perguntas básicas rapidamente. Eu te vi, eu entendi o que você quer, e esse aqui é o próximo passo que você vai ter que dar. Se a primeira interação faz a pessoa se sentir ignorada, você já perdeu com o seu cliente. A automação aqui, ela funciona bem para horários, para localização, para confirmação de recebimento, para uma triagem leve. Mas tem uma regra, né? Se a triagem vira um labirinto, aí você vai espantar o seu cliente premium, né? Você tem um atendimento completamente anti-premium. Na camada 2, uma triagem com inteligência, né? Não aquele menu infinito. Não jogar opção no cliente, é reduzir o esforço no cliente, né? O melhor bot do mundo, muitas vezes, é uma pergunta humana bem feita. Você quer agendar, tirar dúvida ou resolver um problema? Qual cidade? Qual a urgência? Você já tem algum exame, no caso da clínica? Qual é o modelo do carro, no caso de uma autopeças técnica, né? Se você não coleta o mínimo de contexto, você vira uma roleta russa, só esperando aí o que vai acontecer para trabalhar com probabilidades, né? Continuidade, né, a camada 3, é onde o cliente não quer repetir a história. Então, nada destrói mais a confiança do que repetir o problema várias vezes. Então, se você usa bot, CRM, WhatsApp Business, seja o que for, você precisa de uma continuidade, de um contexto, né? Quem atende precisa ver o que foi dito, o que foi enviado, o que foi prometido. Se não tiver isso, o atendimento vira semelhante a jogar na loteria, contar com a sorte. E só ficar ali apagando incêndio, né? Loteria é o oposto de marca premium. Na camada 4, saída com fechamento, que é o pós-venda, né? O pós-atendimento. A marca forte, ela fecha ciclos. A pessoa recebe um resumo do combinado, dos próximos passos, prazo, qual é o canal correto de atendimento. Isso reduz a ansiedade, reduz retrabalho, reduz refação, né? E aqui está o ponto claro, né? Quanto mais claro, menos problema, né? Menos dor de cabeça vai dar depois. Agora, aquela parte que quase ninguém quer ouvir, né? Atendimento travado não se resolve com motivação, mas com um desenho de processo e um padrão de linguagem. Você precisa de um script do que é crítico, preço, prazo, garantia, preparo, reembolso, fazer um checklist mínimo de atendimento para não esquecer nada, ter critérios de escalonamento, né, quando passa para o humano, quando passa para o dono, métricas simples, né, tempo de primeira resposta, taxa de resolução, reincidência. E aqui entra uma frase que eu gosto muito, né? O branding é o que acontece no atendimento quando ninguém está filmando. Se você tem um Instagram bonito, mas o atendimento está travado, você está pagando para atrair gente e para perder gente. Isso é marketing, financiando vazamento. Seu marketing está só financiando vazamento e clientes indo embora. Agora, como que você pode corrigir isso sem virar refém de burocracia? Você não precisa de uma operação gigante. Você precisa de um mapa curto, né? Automatizar tudo que é repetitivo. Confirmação, localização, horário, documento, código, né? Para depois você poder humanizar o que vai decidir confiança, orçamento, diagnóstico, compatibilidade, dor, conflito e padronizar o que dá problema, né? Garantia, devolução, atraso, reagendamento e documentar o que foi combinado, um resumo e um fechamento. Se você fizer só isso, seu atendimento para de vazar na sua marca. E aí, para fechar, um atendimento travado, ele é um sintoma. A causa disso é a falta de um sistema prático. E o sistema é o que transforma a promessa em prova. No próximo vídeo, eu quero descer ainda mais, né? Como o silêncio da equipe e o cada um faz do jeito dele, né? Viram um ruído e a garantia. Como criar um padrão sem virar um chefe chato?